Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais um dia, mais uma vez, na estrada e meditando na boa palavra do Senhor, dia e noite, como diz os Salmos, de número 1. Celebrando a vida, porque nosso Deus é um Deus de vida. Ele não apenas dá a vida, Ele não apenas tem a vida, como Ele é a própria vida. Em seu ministério terreno, Jesus que prometeu-nos, e é fiel para cumprir o que promete, Jesus prometeu-nos vida e vida em abundância, João 10:10. Exerceu, pelo menos nos registros sagrados, seu ministério terráquico, antes de fazer a si mesmo, ressurgir a si mesmo, né? Ressurreição de dentro para fora do túmulo, a maior notícia do cristianismo. Normalmente quando alguém sai do túmulo, o rompimento é de fora para dentro, não de dentro para fora, mas como a vida em Deus ela começa de dentro, Jesus ressurgiu e saiu de dentro para fora. O túmulo está vazio. Mas a questão é, Jesus não vai fazer nos outros algo que não pode fazer em si, mas primeiro vai fazer nos outros para depois fazer em si, porque as premissas de Deus sempre foram priorizar o outrocentrismo, o outro vem primeiro que o eu. Porém, Jesus também disse, João 14:12, que daria-nos a honra de fazermos obras iguais às que ele fez e, na verdade, até mesmo maiores. E isso cabe numa outra discussão, num outro vídeo, porque realmente a extensividade dessa expressão, ela não cabe em um único vídeo, em um só momento. Jesus, como cumpriu isso, e os discípulos viveram isso, o apóstolo Pedro, em Atos Apóstolos, capítulo de número 9, Deus, o Senhor, utiliza-se do mesmo para um ministério inédito, para uma obra inédita, um milagre inédito. É o primeiro milagre de ressurreição constado nas Escrituras, na história da igreja. Primeiro milagre de ressurreição. Posteriormente, você vai ter Atos 20, o apóstolo Paulo, na ressurreição do Eutico, e assim sucessivamente, e só a eternidade revelará quantas e quantas vezes Deus o Senhor, por intermédio de seus servos, na história da igreja, tem ressuscitado vidas, e estou falando aqui da ressurreição física. Mas esta é a primeira vez, é o primeiro relato histórico de ressurreição, né, no ministério apostólico, por intermédio do apóstolo Pedro. Estou falando de Dorcas. Estou falando de Atos Apóstolos, capítulo de número 9, na cidade de Jope. Mas a questão é, essa ressurreição, ela ocorre como fruto de um rogo, como fruto de um pedido. A Bíblia diz que algumas mulheres reuniram-se em volta do corpo, e aqui não é um culto, aqui não é uma canonização mortuária, muito longe disso. Não é esse, de forma alguma. O que elas estão fazendo ali, e aqui fica uma dica cultural, né? Existe um livro de John Bevere chamado A Recompensa da Honra. Eu acho que vale muito a pena, quem nunca leu, faça isso, vale muito a pena. E o que elas estão fazendo ali é algo que nos deve servir de exemplo, a gente sempre deve fazer isso. Eu acho que isso deve se tornar via de regra. Toda vez que você puder lembrar de alguém, honrar alguém, principalmente quando este alguém honrou o Senhor e pelo Senhor foi honrado, e a memória pela qual, ou a maneira pela qual Deus o honrará é tendo em memória, Provérbios 10:7, porque há um memorial diante de Deus, Malaquias 3:16. Então, se não fosse importante, Deus não o teria. Se não fosse importante, as Escrituras não contariam as histórias. Se não for importante, não teríamos livros de crônicas, livro de reis. E crônicas e reis é um indicativo de Deus dizendo: o rei tem memória, então vale a pena fazer para o rei, porque os reis têm memória. Mas o que me chama a atenção, e o motivo da minha fala, após essa breve introdução, é dizer-lhes o seguinte: que mulher foi esta? Dorcas. A mulher que experimentou em vida e até na morte o milagre da ressurreição, a primeira ressurreição do colégio apostólico, a primeira citação da igreja cristã
recebendo por parte do Eterno a graciosidade de retomar a vida de alguém. Isso é extraordinário. Somente o Deus Eterno, dono da vida, é capaz de fazer isso, né? Porque a Deus cabe dar e a Deus cabe tirar a vida. Mas infelizmente alguém usurpa o poder de tirar a vida e tem tirado a vida de muitas pessoas. E às vezes pode fazê-lo sem o auxílio de Deus. Agora, sem o auxílio de Deus, ninguém pode dar a vida ao trem. Isso é muito interessante. Alguém pode tirar a vida de outrem sem auxílio de Deus. Na verdade, contrário à sua vontade. Mas pela sua vontade, com o auxílio de Deus, pode dar a vida a alguém, porque Deus é Deus de vida. Mas sem o auxílio de Deus, ninguém pode dar a vida ao trem. Ponto. Sem a ação graciosa de Deus, ninguém pode fazê-lo. Pode ser autor da morte, mas não pode ser autor da vida, porque o autor da vida é o próprio Deus. Mas pensa comigo. Quando normalmente essa mulher, Dorcas, é mencionada, nós sempre a associamos pelas obras que ela fizera e não pelo milagre que ela experimentara. E que vivamos de tal modo que as nossas ações, que a nossa fala, que o nosso modo de viver esteja em um estado tão alto de amplitude, de alcance, esteja em um lugar tão alto, bendito seja Deus, de excelência, que não apenas aquilo que nós recebemos de Deus, milagre, vida, livramento, prosperidade, bênção, manutenção, enfim, que não apenas sejamos lembrados pelos dotes que de Deus recebemos, até porque Salmo 68:18 diz que Deus dá dons até a rebeldes. Então o fato de eu ser, ou se eu for, não que eu seja, mas o fato de alguém ser, vamos dizer assim, talentoso, cheio de dons, donativos, não faz deste alguém tão espiritual, porque isso não atribui a este. Isto não é mérito deste, isto é graça, isso é Deus. Agora, quando esse alguém é memoravelmente lembrado pelas obras que fizera, pela vida que tivera, pelo modo excelente pela qual vivera, realmente é digno de nota. Termino chamando a atenção mais uma vez para esse detalhe todo especial. Dorcas entrou pela história, ou para a história, não apenas porque foi ressurgida pelo ministério apostólico do apóstolo Pedro, pelo Deus da vida que por intermédio dele deu vida a alguém que estava morta. Isso é maravilhoso, porque Deus o chamou para dar vida, não para matar. Ok, mas ela é lembrada nas Escrituras. Quantas associações beneficentes, quanta assistência social, quantas obras são feitas e recebem homenagem a esta, reitero, por causa das suas obras, o seu nome. Na nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da cidade de Laguna, qual eu sou oriundo e tenho a grata alegria de fazer parte da mesma, na nossa igreja, o Ministério da Assistência Social chama-se Dorcas. Em muitos lugares pela qual já passamos e conhecemos, existem ministérios, normalmente feminino, mas também da assistência social como um todo, que auxiliam o necessitado, que recebe essa nomenclatura, Dorcas, as Dorcas. Por quê? Pelo milagre que ela recebera, é maravilhoso, mas não foi por isso, mas pela obra que ela exercera. Então, meu irmão, que vivamos de tal modo de excelência, que a nossa vida seja lembrada não apenas por aquilo que de Deus recebemos, mas, sobretudo, por aquilo que, por Deus, para Deus, em Deus, movido por Deus, motivado por Deus, incentivado por Deus, nós exerçamos em favor de alguém. Muitas vezes nós destacamos os milagres, muitas vezes nós destacamos os talentos, mas não esquecemos-nos dons, talentos, beldades, normalmente são coisas, dádivas que de Deus, do alto recebemos,
de cima para baixo. Agora, frutos, obras, são coisas que nós fizemos, então de baixo para cima. Porque eu recebi dele, eu preciso fazer para ele. E a melhor maneira de fazer para ele é fazer a alguém que foi criado por ele, para a honra, glória e louvor dele. Que imitamos o espírito de Dorcas, em Cristo Jesus. Que recebamos muito, mas que também façamos muito, para que aquilo que nós recebemos não seja maquiado, escondido, ignorado. E que alguém não diga assim, você imagina, alguém está dizendo assim, essa mulher recebeu o dom da vida e fez tão bom uso disso, usou a sua vida para bem dos outros e não apenas para si mesmo, que nós pedimos ao bom Deus que ela revolte, que ela retorne à vida e que Deus o dê a honra de nós tê-la conosco mais um tempo, para que ela exerça e viva essa vida plena e mais do que isso, motivadora, vida plena e mais do que isso, vida que abençoe, vida abençoadora. A vida que recebemos é uma bênção, mas a vida que vivemos também precisa ser abençoadora. Às vezes recebemos a bênção da vida, mas não abençoamos com esta vida a vida de alguém. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a fazermos bom uso da vida que recebemos e que a vida que recebemos possa, por em nosso intermédio, abençoar a vida de outrem e justificar esta vida. Esse é o intuito, esse é o interesse. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.